Vou no samba empolgado, cheio de amor pra dar, feito um príncipe encantado. 9h30 em ponto, 9h30, estamos ao vivo também em live, em formato de live no Facebook. A todos que estão nos acompanhando também através desta plataforma, muito obrigado pela audiência, pela preferência. E eu recebo aqui na Rádio Cultura, mais uma vez, e agora pela primeira vez, após o comunicado oficial, após a nota oficial da sua retirada, da sua pré-candidatura sendo retirada do processo eleitoral, o vice-prefeito do município de Canguçu, professor Cledemir de Oliveira Gonçalves, o professor Fininho. Seja bem-vindo à Rádio Cultura, obrigado pela confiança na credibilidade e por ter aceito, né, conversar conosco. Eu sei que deve ser um momento complicado para o amigo em termos de projeção política, né, já que tinha todo um andamento pela frente, mas não se omitiu e aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia, professor. Bom dia, Marcelo, bom dia, Fonseca, bom dia aos demais membros da rádio, aos nossos ouvintes que estão conosco nesse momento. Acho que eu não poderia me omitir nesse processo, né? E principalmente ao teu convite, respeito à tua pessoa e à Rádio Cultura, que sempre esteve ao nosso lado, que sempre abriu os microfones da emissora para que pudéssemos nos manifestar nos mais diferentes assuntos e temas ao longo dessa caminhada aí de 11 anos e 4 meses na vida pública. Então, eu acho que, independente do momento, da circunstância, a gente deve de estar transmitindo a verdade, deve de estar sempre em contato com as pessoas que são bem mais importantes, né, que a gente tem em nossos municípios. Vou mandar aqui, se tu me permite, um abraço para o Darlan e para o Marcelo Maron. Eu passei ali na barbearia. O Darlan é um grande amigo que a gente também... Gente boa. A gente fez ao longo desse período aí, desse tempo que a gente está no município de Canguçu, e eu disse que estaria vindo aqui, eles falaram que estariam escutando a Rádio Cultura. Então, meu abraço ao Marcelo Maron, né, nosso vereador aí do município, e também o Darlan, grande pessoa aí. Grande dupla, né? E o Darlan, centroavante de qualidade. Além de um grande barbeiro, né? Grande barbeiro, centroavante de qualidade. Jogava muita bola, craque de bola, né? O Marcelo Maron já não jogava nada, né? Mas o Darlan jogava muita bola. Um abraço para essa dupla aí. Então, Marcelo, eu só queria fazer um parênteses antes de começar propriamente dito no tema que me trouxe até aqui. Com relação ao que acontece hoje, não me sinto nem um pouquinho, de repente, confortável vir aqui nesse momento falar de política, falar de situação pessoal, falar de acontecimento dentro do nosso município, onde dentro dos nossos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, existem cidades que não, na verdade não existe mais, né? Que há municípios que não existe mais cidades, em virtude dos acontecimentos das últimas semanas, né? Dos fatores climáticos que assolam o nosso estado. Então a gente quer aqui, em primeiro momento, se solidarizar com essas pessoas, com essas famílias, né, com as perdas todas, sejam elas principalmente perdas de vidas, né, mas as perdas né, econômicas, gente que perdeu tudo, que não tem onde morar, mais cidades que foram simplesmente assoladas pelas enchentes, né, e valorizar o que o nosso município vem fazendo, né. As nossas entidades, o nosso comércio local, as pessoas do município de Canguçu, o quanto que essa onda de solidariedade, sempre quando alguém precisa e faz o chamado, Canguçu está ali de braços abertos, está ali de mãos, de corpo e alma, né, se dedicando e se doando a essa causa tão nobre. Então aqui o meu respeito, o meu carinho, né, a todas essas pessoas que movem essa corrente do bem dentro do nosso município de Canguçu. Isso é o que mais importante que há, é o que nós levamos para a vida, né? A essência, as virtudes, os valores, né? Os princípios de homem e cidadão de bem. Isso é o que mais importa dentro de nossas vidas, aqui nesse plano em que nós estamos. Com certeza, com certeza. Professor, vamos falar de política. O senhor, no último domingo, por volta de 7h30 da noite, anunciou nas suas redes sociais um comunicado, uma nota oficial, que estava retirando a sua pré-candidatura à Prefeitura de Canguçu. Gostaríamos de uma explanação aí. Eu sei que teve uma nota, mas a nota é um pouco mais compacta, né? Trouxe ali alguns pontos. O porquê
desta retirada do seu nome do processo eleitoral? Marcelo, se tu me permite, eu vou fazer um preâmbulo, dar uma contextualizada no processo até aqui, até esse momento. Eu acho que contar um pouquinho lá de trás, né? Eu acho que a minha história na política, ela começou quando eu vim para este município em 2004, através do meu trabalho, através das pessoas que a gente foi criando amizade, né? Que a gente foi se notarizando dentro do município, né? Como cidadão e tendo esse reconhecimento pessoal, né? E tendo a confiança das pessoas. Agradecer lá 2012, né, que o PSDB me abriu as portas para poder concorrer para vereador, e naquele momento ali eu fui o vereador mais votado dentro da sigla, com 115 votos a mais do que o segundo colocado, né? Tive essa oportunidade de 4 anos à frente da Câmara de Vereadores. Lá em 2016, junto do prefeito Vinícius, né, que a gente fez uma campanha incrível, né, disputando contra 2 homens que eram os mais fortes naquele momento dentro da política canguçuense, que foi o ex-prefeito Cássio e também o vereador hoje Arion Braga, e pré-candidato a prefeito. Uma campanha extremamente difícil, uma eleição perdida, que todos diziam que a gente não tinha chance nenhuma. Fizemos uma campanha fantástica, incrível, uma campanha de respeito, uma campanha de unidade, uma campanha de comprometimento, uma campanha de valores, entendeu? Uma campanha de lealdade pelo processo e com as pessoas. E através dessas pessoas que estavam caminhando conosco nesse período. 2020 foi um processo extremamente difícil para cada um de nós dentro do município de Canguçu, do nosso estado, do nosso país e no mundo como um todo, que foi a questão da pandemia. Tivemos a dificuldade, o afastamento das pessoas, não conseguimos chegar muito na casa das pessoas, houve um processo extremamente difícil de ser feito naquele momento e diferente de tudo que havia se vivido dentro da política canguçuense, sem comícios, sem reuniões, sem nada. E nós, em virtude do que a gente fez no primeiro mandato, que teve muitas ações positivas, nós conseguimos mais uma vez chegar à prefeitura pela segunda vez. E hoje nós aqui completando 7 anos e 4 meses de vice-prefeito do município de Canguçu. De lá para cá e nos últimos tempos, algumas coisas mudaram nesse processo, entendeu? Algumas coisas nessas caminhadas perdeu um pouquinho da essência, perdeu um pouquinho daquilo que a gente acredita como deve de permanecer ao longo de nossas trajetórias, principalmente como homem, como ser humano, porque eu sempre falei e sempre uso nas minhas falas. O político, ele é consequência do que tu é como homem, como pessoa. Não se faz um grande homem, não se faz um grande político se tu não for um grande cidadão, se tu não for um grande homem. E alguns princípios e alguns valores foram se perdendo nesse processo. Então, hoje a gente vive numa situação não muito confortável no processo, principalmente de governo. A gente tem muitos problemas que precisam ser melhorados ao longo desse ano, que ainda tem de gestão, né? A gente tem desgastes, foi o que me levou também à questão de tomar a decisão, e eu já tinha tomado essa decisão de forma prévia. Eu tinha mandado uma mensagem para o Renato, né? O Renato Morales, que é o nosso presidente da comissão executiva, que trata dos cargos a prefeito e vice-prefeito. Eu mandei uma mensagem para ele sábado às 8 da manhã, e está aqui gravado no meu celular, que eu dizia para ele: independente do processo que for definido pelo diretório do MDB Canguçu, provavelmente eu irei retirar o meu nome da candidatura. Porque hoje eu não tenho a maioria dentro do partido, e eu tinha muito pouco apoio, ou quase nada, por parte do governo municipal. E essa falta de apoio por parte do governo municipal, e eu não tenho por que falar diferente, porque eu tenho falado a mesma coisa para todas as pessoas. E a minha forma de ser, eu vou continuar sendo honesto, íntegro e verdadeiro com as coisas, com os fatos e com os acontecimentos. Essa falta de apoio por parte do governo municipal nos últimos meses, principalmente, enquanto eu estava me doando para o processo, enquanto eu me preparei ao longo de 11 anos, me qualificando, né, buscando conhecer a questão administrativa, entrando para dentro do processo administrativo, estando hoje e me sentindo preparado para administrar o município de Canguçu, esse processo foi se esvaziando, entendeu? Esse processo foi me deixando isolado. Ele foi fazendo com que eu fosse perdendo as forças para ir para uma campanha eleitoral. Só se ganha uma eleição quando se tem unidade, quando se tem cumplicidade, quando todas as pessoas estão juntos, engajados pela mesma causa.
quando se existe confiança, quando se olha no olho do outro e tu enxerga reciprocidade, tu enxerga verdade, tu enxerga coerência, tu enxerga lealdade com aqueles que estão caminhando contigo. Caso contrário, se torna muito difícil tu disputar um pleito eleitoral. A campanha eleitoral, todas elas são difíceis. Por mais que tu ache que tu está bem no processo, que tu tem grandes chances de ganhar, a eleição é difícil. E nós tínhamos uma grande possibilidade, ainda temos, eu acho que o MDB ganha a eleição no município de Canguçu, tem ótimas pessoas, tem ótimos nomes, mas nós tínhamos uma grande chance de ganhar a eleição, professor Fininho e vereador Pipa, como vice-prefeito, que era a chapa que toda a comunidade pedia, que era a chapa que nós andava pelo interior e por todos os lugares, pediam que fosse eu e o vereador Pipa de vice-prefeito, os dois compondo a majoritária do MDB Canguçu. Felizmente, como um pouquinho disso que eu já te falei, não foi possível, o vereador Pipa não aceitava ser vice também, aí se desencadeou nesse processo aí de decisão junto ao diretório do MDB Canguçu, tá? No qual a gente tem aqui, até anotei aqui, um grande respeito por essas pessoas, pela executiva, pelo diretório, o presidente João Maria, o Renato, que coordenava a questão das candidaturas, né, dentro da eleição agora desse ano. Então, a gente tem um grande respeito por essas pessoas, a gente tem um grande respeito por essa democracia, pelas decisões tomadas, nós respeitamos e acatamos toda e qualquer decisão tomada, pelas pessoas de bem de dentro do partido e fora dele, e pelas pessoas de palavras e pelas pessoas leais ao processo. Para mim, lealdade, cumplicidade, verdade, elas andam juntas. Quando eu fujo de um desses princípios, quando eu deixo algumas das virtudes de homem e de cidadão de lado, para mim perde o sentido do contexto. Só existe sentido da gente estar inserido em um determinado momento, em uma determinada circunstância, em uma determinada caminhada, quando essas palavras, quando essas situações, elas caminham junto. Quando algumas dessas situações se quebram, para mim perde o sentido. Então, nesse momento, não tinha mais sentido eu ser, ou eu me manter como pré-candidato a prefeito do município de Canguçu. Nesse momento, havia perdido o sentido de eu manter a minha candidatura. E desta forma eu retirei, com a maior tranquilidade do mundo, retirei. Eu estou nesse município, algumas pessoas colocam ali nos comentários, e algumas pessoas desrespeitosas, que eu acho horrível para o processo, entendeu? Porque às vezes pessoas que nem te conhecem direito te desrespeitam através das redes sociais, e eu não sinto mágoa, não sinto tristeza dessas pessoas, sinto pena. Entendeu? Eu sinto pena dessas pessoas, porque elas não sabem muitas vezes nem o que estão falando. Porque às vezes pessoas que nem conversaram contigo pessoalmente, em muitos momentos, acabam te desrespeitando, porque se utilizam da rede social, que não têm contato contigo, não teriam coragem de te dizer pessoalmente, acabam dizendo coisas que te magoam, que te chateiam, mas que tu tem que superar. E aí muitas pessoas acabam dizendo, volta para a sala de aula, volta para a educação. Que honra, Marcelo, que honra eu tenho de poder, se for a minha decisão tomada, que honra que eu tenho lá no final de fevereiro de 2025, poder voltar para a educação. Um dos pilares, uma das bases dentro da nossa sociedade, né, que sempre foi prioridade, deve ser prioridade de qualquer governo. Que honra, sim, que honra aqueles que estão me assistindo, que estão me ouvindo nesse momento. O professor Fininho vai ter, se for a decisão tomada, de voltar para a educação do município de Canguçu em fevereiro de 2025. Para cá eu vim dar aula nesse município, 20 anos de educação no município de Canguçu, fiz muitos amigos, devo muita educação do município de Canguçu, valorizo muito essa classe, meus colegas professores que estão me ouvindo ou me assistindo, meus colegas de secretarias de educação, grandes parceiros nessa caminhada, meus ex-alunos que hoje são médicos, são advogados, são agricultores, hoje são grandes cidadãos dentro desse município. Quando eu me elegi vereador em 2012, eu tinha 510 alunos, Marcelo, isso não é pouco. Então, que honra eu tenho verdadeiramente, se tiver que voltar e se escolher e optar em voltar para a educação, voltarei com muita tranquilidade, com muita honra para essa profissão tão nobre, ou a mais nobre que existe no nosso país. Em relação ao processo, à pré-candidatura, o comunicado da sua retirada foi no domingo, e o senhor usou esses termos, lealdade, moral e cumplicidade. E agora usa eles novamente no seu discurso, adicionado ainda a palavra unidade. Seria uma falta dessas ações
com a sua candidatura, que fez a sua retirada, Fininho? Na verdade, esse momento ele é um momento complexo. Quando eu estava relutante, ontem me ligou o pessoal da Rádio Liberdade, eu não queria vir aqui, vim aqui hoje por respeito à Rádio Cultura e por respeito especialmente à tua pessoa. Eu não gostaria de tocar em muitas situações porque a gente tem um processo eleitoral pela frente aí. Tem pessoas que eu devo muito respeito, que eu devo muito carinho, né? O MDB Canguçu, os filiados, simpatizantes, especialmente a nossa comunidade canguçuense, e eu não gostaria de interferir negativamente nesse processo. Pelo contrário, eu gostaria de seguir interferindo de forma positiva. Eu gostaria de seguir sendo marcado e lembrado pelas pessoas dentro do nosso município através de ações positivas. Que nem uma ação que nós fizemos lá em 2010, 2011, que eu era professor da Escola João de Deus Nunes de Santa Catarina, foi assolada por uma enchente, que nós fizemos uma campanha, que nós alavancamos uma campanha dentro do município de Canguçu para ajudar essas pessoas naquele momento, e eu não era político, eu não era nada. O professor Fininho não precisa estar na política para ajudar as pessoas. Ele não precisa ser vereador, ele não precisa ser prefeito, ser vice-prefeito, ser secretário. Ele pode ajudar as pessoas no futuro como um cidadão, como um simples professor da rede pública municipal. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar nesse momento. Tem situações difíceis que ocorreu no processo, difíceis que vêm ocorrendo nos últimos meses, especialmente para mim, que acredito nos valores, que acredito na lealdade, acredito na moral e acredito na palavra das pessoas. Então, para mim, que sempre leva à risca esse tipo de situação, essas atitudes das pessoas que convivem comigo, algumas situações elas se tornam difíceis para mim tocar nesse momento, e eu gostaria de não tocar muito nesses temas aí, porque não vem o caso. A gente tem que se preocupar hoje com situações que vêm no futuro difíceis no nosso município. Nós vamos enfrentar momentos muito complicados. Hoje nós estamos com o nosso produtor rural com a perda aí de quase 40% na plantação da soja, né? Vão ser situações complicadas. O Estado vai passar por um momento muito difícil pós a questão das enchentes, cidades que foram simplesmente destruídas por completo. Então, o governo estadual, o governo federal, ele vai ter que reforçar as suas ações em cima desses municípios, e provavelmente o município de Canguçu vai sofrer muito com a questão financeira, principalmente ao longo dos próximos anos, e é nessas ações, nessas atitudes e nesses movimentos em prol desse processo de administração que nós vamos ter que nos unir para que a gente possa superar os próximos anos desses efeitos que ocorrem no nosso estado, né? E provavelmente nós vamos ser atingidos por essas situações que vêm ocorrendo ao longo de estado. E eu gostaria aqui também, o Silvio, nosso presidente da Câmara, Silvio Notzling, o vereador Diego, né? Então a gente deve respeito, deve de lealdade a essas pessoas, né? Então essas pessoas que estiveram sempre conosco, que estiveram caminhando lado a lado, que tiveram palavra, que tiveram honradez no processo, né? Então a gente... Muita coisa que de repente eu vá falar aqui vai manchar algumas situações que eu não gostaria, entendeu? Então a gente tem que seguir trabalhando. Nós temos mandato até 31 de dezembro de 2024 para cumprir. Eu tirei agora essa semana de uns dias para descansar, que eu não havia tirado férias. Eu estava mergulhado no processo eleitoral, né? Nos últimos 3 anos eu não parei nunca. Eu trabalhei direto, sábado, domingo, feriado, toquei direto todo o processo para estar preparado, em condições de ser o candidato a prefeito no município de Canguçu em 2024. Hoje não sou mais, né? Não existe essa possibilidade. Ocorra o que vier a ocorrer na sequência, independente de alguma situação diferente do que está desenhado dentro do MDB Canguçu e dentro dos partidos coligados, independente de qualquer situação, o professor Fininho não mais será candidato a prefeito em 2024. Antes de falar sobre o futuro do professor Fininho, se daqui a pouco pode seguir no processo, porque eu tenho informações de fontes que daqui a pouco o professor pode aparecer como um pré-candidato a vereador, mas isso aí daqui a pouco o senhor responde. Antes eu tenho 2 indagações antes desse questionamento. Até para ficar claro para os ouvintes e para os filiados do MDB que estão nos acompanhando nesse momento, eu digo especificamente ao MDB porque é o seu partido e o senhor estava como pré-candidato. A sua retirada é uma decisão sua do professor Fininho ou teve um debate interno dentro do MDB,
teve uma discussão, eu digo discussão no sentido de construir as candidaturas, uma pré-candidatura dentro do MDB, teve alguma eleição interna dentro do MDB. Como que foi esse processo da sua retirada? Foi por conta própria, por conta do professor Fininho, ou teve algum debate dentro do MDB de forma interna, professor? Não, os nossos membros do diretório MDB Canguçu foram consultados, entendeu? Naquele momento ali, por maioria, uma maioria muito próxima, entendeu? Uma decisão muito próxima, pró-Pipa, decidiu que o Pipa deve ser o nosso candidato a prefeito. Essa decisão saiu no domingo, tá? Saiu no domingo. A gente, como eu disse aqui, eu respeito a democracia, respeito as decisões. Tem algumas situações que fica nas entrelinhas do processo, mas eu não vou tocar nesse tema, nesse assunto. Hoje a decisão está tomada, mas não foi só isso, entendeu, Marcelo? Não foi só a questão do diretório, foi também acontecimentos prévios, situações que foram se acumulando ao longo do processo que fez com que eu mandasse sábado. Faltou apoio nos últimos dias, por exemplo, assim, nos últimos dias desse processo que culminou na sua retirada. O senhor foi perdendo apoio, faltou apoio, vice-prefeito? Já há alguns meses, Marcelo, alguns meses o processo foi se desenhando para eu não ser mais o candidato do MDB. Então, eu vinha trabalhando, o Vini, que está aqui comigo, nós vínhamos nos doando 110% durante as semanas e meses que passavam. Mas, algum tempo para cá, todo o processo indicava que eu não mais seria o candidato, entendeu? Então, faltou apoio por parte do governo. Faltou apoio por parte da administração municipal para que hoje eu não fosse o candidato, entendeu? Porque se tivesse essa certeza absoluta, se tivesse essa unidade em prol do meu nome, eu teria sido abraçado pelo governo municipal. O governo municipal tem muita força. O nome do prefeito Vinícius tem muita força. É a maior liderança que nós temos dentro do MDB Canguçu hoje. Entendeu? Se o governo me abraça e nós fechamos uma unidade e nós vamos em busca de um vice para contemplar as necessidades de uma campanha eleitoral, as necessidades de uma gestão futura dentro do município de Canguçu, nós estaríamos fortalecidos no processo, nós estaríamos aqui brigando no futuro para disputar a eleição municipal e ser o prefeito do município de Canguçu. Então não foi só a questão do diretório, eu não tenho mágoa nenhuma com o diretório, pelo contrário, tenho um grande respeito, coloquei muitos votos para a tomada de decisão, entendeu? E só não coloquei mais porque umas pessoas naquele momento ali não conseguiram ser ouvidas, porque não estavam com o telefone desligado ou alguma situação e não conseguiram chegar até elas, e aí se partiu para os suplentes, mas tudo dentro de um processo democrático de direito e nada que a gente possa falar a respeito dessa situação. Então a gente não tem mágoa do MDB, a gente não tem mágoa do diretório, temos grandes amigos lá dentro, entendeu? Temos sim contradições com algumas pessoas. Temos contradições com algumas pessoas que eu não vou mencionar agora, não vou citar nome, não vou dizer, entendeu? Existe bastidores da política, existe entrelinhas da política onde se faz os movimentos. E esses movimentos foram feitos nos bastidores da política, entendeu? E foram feitos por algumas pessoas. Mas o futuro a Deus pertence, entendeu? E as questões que vão vir na frente vão dizer se foi essa ou não a melhor decisão tomada e tomara a Deus que sim, porque eu acredito nessa administração, acredito na administração do MDB para governar o município de Canguçu. Nós temos pessoas qualificadas, nós temos pessoas capacitadas, mas também nós precisamos rever alguns conceitos, nós precisamos fazer algumas coisas diferentes, nós precisamos rever a questão de alguns princípios e alguns valores e fazer algumas mudanças para que no futuro as coisas possam melhorar, principalmente quanto gestão de município. É necessário fazer mudança, é necessário oxigenar, é necessário trocar algumas peças e isso aí não é errado. Um time que muitas vezes tem problema, tu tem que contratar e tu tem que oxigenar o teu elenco para que possa ter chance de seguir ganhando. Tá certo. Temos aqui uma grande audiência também no Facebook, tem muita gente com a gente no 1030 da Rádio Cultura. Professor, antes do futuro, qual foi a posição do prefeito Vinícius Pegoraro em relação a todo esse processo? O senhor já conversou com o prefeito após essa tomada de decisão?
Não conversei com o prefeito Vinícius. Como eu te disse, eu desde ontem tirei essa semana para dar uma refrescada na cabeça, entendeu? Colocar as ideias no lugar, até para pensar no que eu vou fazer mais para frente. A gente não conversou, mandei uma mensagem somente para ele me retornou com 2 ou 3 palavras a mensagem que eu mandei para ele, mas não conversei ainda. A gente não teve oportunidade de falar a respeito do ocorrido. Vice-prefeito, e o seu futuro político? O senhor está saindo da sua... Não será pré-candidato a prefeito, consequentemente não será também pré-candidato a vice-prefeito, não pode, né? Até pela lei, vice-prefeito não poderia, né? Pré-candidato a vereador, tem essa possibilidade? Marcelo, a gente recebeu assim, ó, se tu olhar o meu celular aqui, tu olhar minhas redes sociais ali, nós recebemos centenas de mensagens, de ligações, de apoio. E dentre essas mensagens que a gente recebeu ali no meu grupo, agora que eu tenho ali, que eu tinha 350 pessoas, muitas dessas pessoas estão se manifestando e se manifestaram de sábado para cá, pedindo, por favor, que eu não me retirasse do processo político, que eu me mantesse, que precisavam do meu trabalho, que precisavam de mim, que precisavam de pessoas como eu na política. E eu havia, no passado, dado até entrevista e falado que eu iria para prefeito e não iria para nada mais. Mas como na vida tem situações que tu tem que rever alguns conceitos e algumas situações, e não é feio tu dar um passo atrás, que nem eu fiz, eu retirei minha candidatura para prefeito no município de Canguçu, com muita humildade, com muita tranquilidade, com muita simplicidade e respeito pelo processo. Eu, no futuro, nada impede que eu reveja a minha opinião de voltar e, de repente, concorrer para vereador no município de Canguçu. Dentro do meu partido, inúmeras pessoas estão me pedindo, inúmeros colegas, entendeu? Professores me mandaram mensagem, me ligaram, pessoas da comunidade, um número assim, ó, infinito de mensagens para que eu fosse e voltasse para ser candidato a vereador, para pudesse representar essas pessoas na Câmara de Vereadores. Eu digo assim, Marcelo, hoje eu tô no cenário atual, eu estou impossibilitado de ser candidato a vereador, porque hoje eu tenho o vereador Diego Volter, que é meu amigo, meu companheiro de longa data. A gente trabalhou junto, fomos colegas juntos dentro da sala de aula, fomos colegas juntos por 4 anos na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, somos amigos de casa, tá? Então a gente tem essa cumplicidade, nós somos de um mesmo eleitorado, a grande maioria de um mesmo eleitorado, que é a educação. Muitos dos professores provavelmente votariam no professor Fininho e votam no professor Diego. Então, essa decisão passa por uma situação que eu lancei ontem dentro da sede do MDB. O Diego Volter é meu candidato a vice-prefeito do município de Canguçu. Ele é o nome hoje mais preparado que nós temos. Ele é um nome hoje que agrega a questão do tradicionalismo, da educação, agrega importantes distritos dentro do nosso município, e ele contemplaria e fecharia perfeitamente a chapa com o vereador Leandro Pipa para fechar a executiva do MDB. Então, o Diego Volter, hoje, eu lancei ontem na sede do MDB e lanço aqui, em primeira mão, na Rádio Cultura. O Diego Volter é meu pré-candidato a vice-prefeito do município de Canguçu. Do professor Fininho. Não estou dizendo que é do partido, se vai ter adesão, se não vai ter, mas é meu pré-candidato. Não sei nem se ele aceitaria. Hoje, pelas palavras dele, ele não aceitaria, ele disse para mim, mas eu disse e mantenho aqui. Se porventura o Diego for para vice-prefeito, tem possibilidade de eu ser pré-candidato a vereador do município de Canguçu. Tem outras pessoas que eu vou caminhar lado a lado e vou ajudar, mesmo não sendo ou sendo pré-candidato a vereador. Vereador Silvio, um grande parceiro, um grande homem, um grande cidadão. Ludmila, que vai ser a nossa pré-candidata provavelmente a vereadora. Ludmila Zanetti, ali da Glória. Luciara Lira, seu Hildo Vence, que outras pessoas, né, que a gente deve respeito, a gente deve carinho, e que a gente vai estar caminhando juntos, independente da circunstância, tá? Eu sendo pré-candidato a vereador, nada impede que a gente vá sair junto com essas pessoas pedindo voto. Vai sair junto com essas pessoas fazendo campanha, e a decisão é das pessoas, é da população, a gente não induz o processo. Cada um sabe em quem acha que é o melhor para ser o representante. Então, hoje o processo é esse, Marcelo. Se o vereador Diego for candidato a vereador, a vice-prefeito, tem chance de eu ser pré-candidato a vereador. Caso contrário, eu vou seguir tocando a minha vida,
provavelmente vou voltar a dar aula. Tem algumas empresas que me contataram no dia de ontem, empresas privadas de fora do município de Canguçu. Eu tenho um trabalho feito pela comunidade, de dentro de Canguçu também, com a possibilidade de eu trabalhar na iniciativa privada. Tá? Então, hoje, não somente a questão de educação, a questão política, mas também a iniciativa privada. Hoje, a gente tem alguns contatos e pessoas me contataram com a possibilidade de eu trabalhar em algumas empresas, né? Então, eu não descarto nada para o meu futuro. Então, graças a Deus, eu acho que o que a gente planta, a gente colhe. Eu saio de cabeça erguida momentaneamente desse processo, com a certeza da lisura, né, que a gente sempre teve ao longo de todos esses anos na política do município de Canguçu, né, com os princípios e valores que norteiam a nossa vida, né? Então nós somos e devemos muito a esse povo, né? Então, o que for para ser o melhor para o município de Canguçu, para essas pessoas, para essa comunidade, a gente vai estar à disposição dentro do processo. Tá? A gente quer mandar um forte e grande abraço ali, o pessoal da educação ali, da Secretaria de Educação que está nos ouvindo nesse momento. Quero mandar um abraço para a Fernanda Barbosa, também está nos acompanhando nesse momento. Isso, a Rejane ali, o resto do pessoal da Secretaria de Educação mandaram uma mensagem que estão nos acompanhando. Então, a gente quer mandar um carinhoso abraço para essas pessoas que se tornaram-se nossa família ao longo desses anos todos. A gente tem o maior respeito, maior carinho, maior admiração. São essas pessoas, são esses valores que a gente vai levar ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. Para encerrar, vice-prefeito, teve um processo no início dessa pré-candidatura também envolvendo o vereador Luciano Bertinetti. Naquele momento o vereador decidiu pela saída do MDB e hoje ingressou em outro partido para ser pré-candidato a prefeito. Ficou alguma aresta com o vereador Luciano e também em relação ao vereador Pipa? Qual a sua relação? Tá tudo certo entre vocês, vice-prefeito? Pelo contrário, Marcelo, a gente tem maior respeito, maior admiração pelo vereador Luciano, entendeu? O vereador Luciano naquele momento tomou uma decisão que achava que deveria, né, em virtude da questão dos acontecimentos que antecederam a saída dele do MDB Canguçu, e a gente tem o maior respeito, maior carinho, maior admiração, deseja muita sorte para ele nesse processo, né? Eu sempre digo, a gente não quer o mal de ninguém, a gente não tem nada contra nenhuma pessoa dentro do nosso município, seja ela política ou não. De igual forma, os outros concorrentes da Prefeitura de Canguçu, vereador Arion, vereador Marcelo e também o Fábio, a gente deseja muita sorte a cada um deles, né? São pessoas que têm sua importância dentro da comunidade, que têm sua doação dentro da comunidade pelas pessoas, né? Ao longo de muitos anos, isso a gente tem que sempre valorizar. E para o vereador Pipa de igual forma também, Marcelo, não temos nada. O vereador Pipa é uma grande pessoa, um grande sujeito, né? Uma pessoa de coração gigante, né? Um ser humano maravilhoso, né? Uma simplicidade, né? Um cara do bem. Então, isso aí é muito importante, eu acho, em qualquer contexto da sociedade, na política principalmente, que é tão difícil, né? Um meio tão complicado, né? Da gente viver e da gente conviver, tu ter pessoas com essa integridade, com esses valores e esses princípios que nem tem o vereador Pipa hoje, isso é muito importante e nos dá uma garantia que Canguçu, se for o vereador Pipa escolhido prefeito de Canguçu, que nós vamos estar bem representado por um ser humano do bem que vai lutar para fazer o melhor pelo seu município e pelas pessoas que aqui vivem. Tá certo, então. Professor, o senhor tem o microfone à disposição em qualquer momento desse processo. Daqui a pouco, se o senhor quiser anunciar uma pré-candidatura a vereador também. Enfim, para falarmos do município, que o senhor segue sendo vice-prefeito, e eu tenho certeza que tem muitas ações no nosso município. Agora Canguçu está abraçando o Rio Grande do Sul, mas também está atento, né, em alerta por ainda as questões da chuva. Então, durante o processo eleitoral, porque estaremos daqui a pouco já num processo eleitoral, eleição em 6 de outubro, o senhor está com esse microfone à disposição a qualquer momento, né? O senhor tem o meu contato. E no dia 7 de outubro, ou pós isso, o senhor volte, porque o senhor diz que tem mais coisas que não quer falar para não interferir nesse processo. Então a gente já deixa até pré-combinado, pré-agendado para depois do processo eleitoral. Muito obrigado, né, pelo respeito de sempre,
pelo caráter, né, que o senhor sempre teve com a minha pessoa, com a Rádio Cultura. Muito obrigado de coração, né? E esse microfone fica sempre à inteira disposição. Muito obrigado por ter sempre sido solícito com a minha pessoa e com a Rádio Cultura, e esse microfone fica sempre à sua inteira disposição. Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez a ti, aos nossos ouvintes, as pessoas de bem do nosso município de Canguçu, Fonsequinha, todos os membros dessa fantástica emissora do município, né? E seguimos aí em oração pelo nosso povo gaúcho, por aquelas pessoas que tanto precisam, né, nesse momento de tristeza, de dor, de angústia, que nós sigamos nos solidarizando, né, fazendo a nossa parte, por pequena que seja, vai ser com certeza muito importante para ajudar a todos que necessitam nesse momento. Deixar o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito a cada um dos canguçuenses. Show de bola. Valeu, professor. Um grande abraço pro meu amigo Vinícius Amaral, o Vini Lanches, né? Sempre acompanhando o professor Fininho, um cara espetacular também. O cara é bom na pizza, hein? Já experimentou a pizza do Vini Lanches? Experimenta, Fonsequinha. O cara é muito bom. E o Vini tá mandando um abraço pro grupo Futebol e Corneta, que tá bombando nesse momento. Tá dado um abraço aí pro Futebol e Corneta. 10h05. Intervalo comercial e na sequência estaremos de volta com o Show da Manhã. 10h06.